nós. Esse debate aí, ele precisa ser alcançado aí pelos estudantes, professores, advogados, para aqueles que têm preocupação, professor. Né? Oi? Oi, professor. Pegando um gancho Oi, aí da sua fala, por isso que a nossa subseção ela é uma referência no que tange justamente isso aí que o senhor falou. A seriedade do trabalho, o desenvolvimento, os profissionais, os expoentes que vão ali oferecer para a gente conteúdo, isso traz uma grande repercussão positiva e de referência, né, pela seriedade do trabalho, da forma que o senhor conduz esses trabalhos. Então, aí eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela seriedade. E quando você fala de subseção, a nossa subseção ela tem sido uma referência, viu? Parabéns. Obrigado, Robson, mas eu posso te afirmar aqui, o trabalho realmente é muito sério e eu falo assim, eu não falo o Rodrigo não, porque nós temos um grupo aqui muito forte, um grupo de pessoas assim muito qualificadas e a estrutura que eu tenho hoje aqui, eu não, a subseção, né, ela está alicerçada em credibilidade, conhecimento jurídico e acima compromisso com o trabalho. Verdade. O presidente aqui é razoável, mas o grupo é muito bom, fiquem tranquilos. Quando eu Vamos lá, faço então. menção na sua pessoa, eu me dirijo a toda a diretoria. Fazer uma consignação. Muito bom. Então, vamos lá, então. Eu acabei de... Deixa eu aumentar aqui a tela. Tá certo. Bom, vamos falar então sobre execução de título extrajudicial na modalidade de quantia certa. Bom, quantia certa, então, estamos falando de um pagamento que não foi efetuado e que nós temos uma quantia já, não precisa de liquidação de sentença, como aquele processo que a gente estudou e tem a fase de cumprimento de sentença. Nesse caso, você já ingressa com a ação de execução. No caso, essa quantia é certa. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para o artigo 798 do CPC. O 798, ele trata o quê? De algumas peculiaridades que essa ação de execução, além de serem preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, nós temos aqui, por exemplo, ao propor a execução, artigo 798, incumbe ao exequente, a quem está propondo a ação de execução, instruir a petição inicial com a o título executivo extrajudicial. Aí eu faço uma remissão ao artigo 320 do CPC, que diz lá que a petição inicial deverá ser instruída com todos os documentos necessários. Ok? Se eu tenho uma execução de título extrajudicial, é óbvio que eu preciso, junto com a minha petição, anexar o quê? O título, que é o fato gerador dessa ação executória. É o cheque, a nota promissória, aquela duplicata, aquele boleto, enfim. B. O demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar por execução de quantia certa. Então, eu tenho que fazer uma planilha, uma atualização de débito. Olha a primeira opção aqui da nossa questão. A gente precisa marcar a incorreta. Não necessitará de planilha atualizada em anexo à peça exordial. Bom, eu acho que eu fiz alguma coisa errada nessa questão. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem coisa errada. Eu acho que era para marcar correta. Vamos lá. Então, a primeira opção, não necessitará de planilha atualizada em anexo à peça exordial. Sim. O próprio artigo 798, inciso 1, a linha B, diz que tem que atualizar. 2. Agora vamos lá para o procedimento específico, artigo 806. Deverá o juiz arbitrar honorários advocatícios em 10%, ou seja, sem possibilidade de alteração desse percentual. Bom, o que vai acontecer? Desculpa, estou errado aqui. Artigo 806 a 824, perdão. O artigo 827, que fala da citação na execução, diz aqui: ao despachar a petição inicial,
ou seja, deferir a petição inicial, né, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Bom, de início, 10%. Olha o que diz aqui a opção. Deverá o juiz arbitrar honorários advocatícios em 10% sem possibilidade de alteração desse percentual. Não, está errado. Nesse caso, existe um prazo de 3 dias para o executado cumprir a obrigação de pagamento de quantia certa. Olha o que diz o parágrafo 1º. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, então já cai para 5%. Então, ou seja, há possibilidade de alteração desse percentual. E ainda, o parágrafo 2º do artigo 827 diz: o valor dos honorários poderá ser elevado até 20%, quando rejeitados os embargos à execução, que nós veremos ao final do semestre, em defesa do executado, podendo a majoração, caso não sejam opostos esses embargos, ocorrer ainda ao final do procedimento, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Ou seja, na verdade, o juiz pode sim reduzir quando for pago em até 3 dias e pode majorar, entendendo que a atuação do advogado foi realmente preponderante para aquele processo, ou, no caso do devedor, do executado, tentar via embargo da execução e não ter êxito. E aí majora-se, aumenta, né, o valor do percentual de honorários. Então, a segunda opção também está incorreta. O credor poderá requerer a certidão de admissibilidade de execução ao juízo. O que acontece? Você ingressa com a ação de execução. O juiz defere a sua petição de execução e determina a citação do réu. Bom, você então pressupõe que o juiz entendeu, declarou como válido aquele título executivo extrajudicial, que você preencheu tanto os requisitos do artigo 319 do CPC, como o 798, que fala aqui da atualização do valor e, obviamente, da inserção em anexo do título executivo extrajudicial, que é o objeto dessa ação. Olha aqui então o que diz o artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. O que quer dizer isso aqui? Eu posso, após o deferimento da petição inicial, requerer ao juiz uma certidão que foi admitida a minha execução. E esse valor, junto a essa certidão, uma certidão com fé pública, expedida pelo órgão julgador, você vai lá no RGI, no Registro Geral de Imóveis, pede a averbação, ou até mesmo no DETRAN, que é o órgão que regula, né, os veículos automotores. Mas para que isso? Simples. Para você tentar impedir venda de bens móveis ou imóveis do devedor. Só que, após essa averbação, com essa certidão expedida pelo juízo, certidão de admissibilidade da execução, que vem o valor da dívida do devedor, você tem um prazo de até 10 dias para comunicar ao juiz que efetivou a averbação. Por quê? Se você, em até 10 dias, comunicou ao juiz, comprovou que averbou aquela certidão que ele expediu e você juntou no RGI, por exemplo, você impede o quê? Qualquer tentativa de alienação de venda do devedor de seus bens imóveis. Casa, apartamento. E se ele tentar? Se ele tentar, há a presunção de que seja fraude à execução. E aí poderá o quê? Ser compelido o devedor, executado, inclusive na litigância de má-fé, por fraude a credor. Melhor, tentativa de fraude a credor. Agora, se você averbou no RGI e não comunicou em até 10 dias, aí então, na verdade, você não terá essa possibilidade de alegar a fraude à execução
se o devedor executado tentar vender aquele bem. Claro, agora, se você promover uma averbação indevida, vamos imaginar que o juízo defira a sua petição e expressa a certidão de admissibilidade da execução. Ótimo. Você vai lá e averba. E se o executado, quando for citado, ele comprova que te pagou, que aquele cheque você alega que foi devolvido por insuficiência de fundos, mas o devedor tinha feito uma transferência eletrônica para cobrir aquele cheque que foi devolvido, e você entrou com a ação a si mesmo. Olha o parágrafo 5º do artigo 828. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações será o quê? Podendo ser responsabilizado em danos em autos apartados, uma outra ação de responsabilidade sobre os danos. Imagina você que tivesse com um imóvel para vender e você tem lá a recusa do promitente comprador porque ele viu a certidão que foi averbada na RGI e tinha supostamente uma dívida. Aí você perde a venda. Depois comprova-se que você já tinha pago. Cabe uma ação? Cabe uma ação. É o que diz o parágrafo 5º. E caso o exequente, não faça aquela comunicação, o juiz pode, inclusive, cancelar essa averbação. Ou melhor, se ele fizer e não comunicar, o juiz pode cancelar, uma vez que ele tem o prazo, de 10 dias. Bom, então, a terceira opção está correta, que diz aqui, o credor poderá requerer a certidão de admissibilidade, e a última fala de que será cabível multa diária por descumprimento de obrigação pelo réu. Não, multa diária, nós vamos ver tanto em obrigação de entrega de coisa, obrigação de fazer ou não fazer. A questão aqui que envolve pagamento de quantia certa, não incide essa multa diária por descumprimento da obrigação do réu. Então, na verdade, aqui, vendo o erro que eu cometi, apenas atualização e juros. Perfeito, Renan. Exatamente. Então, na verdade, eu peço desculpa a vocês, mas nesse caso aqui, era para vocês assinalarem a alternativa correta. Ou seja, a terceira opção seria a única correta. Desculpa, pessoal, eu vou editar aqui, mas só para vocês terem aí registrado. E peço desculpa, foi falha minha. Então seria a terceira opção. Opção 3. É isso. Conforme artigo 828 CPC, que dá essa possibilidade para o credor exequente requerer a certidão de admissibilidade da execução. Eu estou com medo de repente, ter errado a outra questão também. Vamos ver lá. Não tem problema. Importante a gente dialogar sobre o assunto. Bom, vamos então para a execução de título extrajudicial, que trata, na verdade, da obrigação de entrega de coisa. E aí, então, nós temos, segundo aqui o texto, já vou até revisar, traumatizou, fala para vocês marcarem a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Entrega de coisa, previsão, lá no artigo 806, diz aqui, o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 dias úteis, satisfazer a obrigação. Bom, parágrafo 1º.
Ao despachar inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Então, na verdade, entendemos que a citação é feita para ser cumprida em até 15 dias úteis, mas o juiz poderá determinar, fixar uma multa diária, uma multa talvez semanal, aqui diz multa por dia de atraso. Sendo que, qual é o valor? Não sei, depende. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês compram aí um produto pela internet, compram um notebook. Compra um notebook novo para você assistir às aulas, você não aguentam mais um notebook antigo que não suporta tantas plataformas de videoconferência, tantos aplicativos que estão destruindo nossas memórias, nossos HDs de tanto material que a gente precisa armazenar. Eu, particularmente, eu trabalho tanto no notebook, tablet ou no iPhone, com 6 aplicativos diferentes de videoconferência. Realmente, agora você compra um telefone já pensando no quanto ele tem de memória. Aqueles telefones mais antigos, com memória baixa, infelizmente, para esse novo mundo virtual, não são mais suficientes. E o notebook não chega. Você comprou em julho, dependendo dele para começar as aulas lá no dia 10 de agosto, e não chegou. E a promessa da empresa era ser entregue até o dia 8 de agosto. Hoje é dia 3 de setembro? Perfeito, estamos aqui, em mora. Qual seria um valor razoável para essa empresa entregar o seu bem? 15 dias aqui, conforme a citação. E a multa diária? Qual seria o valor para não entrega? Não sei. O juiz vai analisar. Olha, notebook, quanto é o valor do notebook? Não sei, R$ 3.000, ou média de mercado. Olha, vai estabelecer uma multa diária de R$ 100, R$ 50, R$ 1.000? Varia de caso a caso. Certamente, entrega de alguma coisa, dependendo do valor, o juiz tem que arbitrar uma multa diária que vise, no mínimo, o quê? A motivar o devedor executado a cumprir a obrigação. Se for uma multa irrisória, não tem sentido. A empresa não vai cumprir. Por isso que diz aqui, o juiz pode alterar, caso ele entenda um valor insuficiente ou até excessivo. Poxa, o notebook vale R$ 3.000. Eu vou arbitrar multa de R$ 500? Ficou meio sem sentido. Ficou excessivamente onerosa. E aí ele pode reduzir. Não compete a parte autora nem parte ré. Bom, então vamos já rapidamente. Não se trata de um mero requerimento executivo, mas sim de uma ação autônoma. Essa resposta está correta, que não estamos falando de um requerimento, por exemplo, durante já um processo em andamento, que teve a fase de conhecimento, a sentença e o trânsito em julgado. Estamos falando de uma ação que é distribuída. É uma petição inicial. Então, realmente, é uma ação autônoma. 2. O requerimento deverá observar os requisitos previstos nos artigos 319, requisitos da petição inicial, e 798 do CPC, que traz mais alguns requisitos para a petição de execução, em conjunto com o artigo 319, do qual até já falamos aqui anteriormente. Então, também está correta. 3. O devedor executado será... Ficou feio, né? O devedor executado será executado para entregar a coisa em 15 dias. Será citado, né? Desculpa. Será citado, ficou redundante, para entregar a coisa em 15 dias úteis, sob pena de multa diária. Também está correta. A última opção. A multa diária por não cumprimento de entrega de coisa será sempre fixada na citação, não podendo ser objeto de alteração. Bom, o artigo 806, parágrafo 1º, ele trata exatamente o contrário. Então, na verdade, a nossa opção 4 está incorreta, conforme artigo 806, parágrafo 1º, do CPC, que diz aqui, como nós
falamos agora há pouco, que o juiz pode tanto reduzir, entendendo que foi um valor excessivo, quanto majorar, caso ele entenda que essa multa foi insuficiente e é um valor irrisório que não consegue, de certa forma, compelir, né, incentivar o devedor executado a cumprir com a sua obrigação de entrega de coisa, como o notebook, o telefone, ou algum outro bem que você tenha adquirido e não teve a sua entrega. Lembrando também que, na verdade, essa entrega de coisa pode ser uma coisa imóvel ou coisa móvel. Se for uma coisa imóvel, nessa citação, nesse mandado de citação, já haverá o quê? Uma ordem para emissão na posse. Por exemplo, comprou um apartamento, ainda não foi entregue. A incorporadora, aquele empreendimento, atrasou a entrega. Você entra com uma ação de entrega coisa certa, e aí então, ação executória, desculpa, de entrega coisa certa, e você terá o quê? No mandado de citação, a determinação do juiz para emitir você na posse. E no caso, comprei um veículo, a concessionária não me entregou. Aí seria o quê? Uma busca e apreensão, no caso, por se tratar de um bem imóvel. Assim como o notebook, o telefone, enfim. Então, essa aqui realmente eu não errei, esse texto estava certo. Primeira opção que eu peço desculpas, eu cometi um grave equívoco. Então, aqui, era para você assinalar a opção incorreta, que seria esta quarta opção. Bom, vamos lá agora para os nossos comentários, dúvidas, debates. Deixa eu ver, vou até conferir rapidamente. Entrou alguém no Teams aqui? Não. Não, ninguém. Vou até fechar aqui, estava sozinho na sala. Vamos lá, meus amigos. Alguém quer se manifestar? Renan foi o último aqui, dos juros, perfeito. Estão conseguindo me ouvir bem? Está tranquilo? Sim, Renan, sim. O fato do parágrafo 1º determinar a possibilidade, né, do juiz estabelecer multa diária, claro, é sempre interessante que você, enquanto advogado da parte exequente, por sinal, que você já peça na petição inicial um valor. Não quer dizer que o juiz vai aceitar, mas peça sempre sim. Não espere o magistrado fazê-lo. Bom, meus amigos, então, vendo aqui que não tem mais nenhuma pergunta, amanhã vamos finalizar essa parte de execução de título extrajudicial, falando sobre obrigação de fazer e não fazer, e a gente faz um resumão da aula de hoje também, fazendo a diferenciação de pagamento de quantia certa para entrega de coisa e passa dessa fase aí de execução de título extrajudicial, para depois nós, na semana que vem, ingressarmos lá com conteúdo de modificação de penhora, enfim. Perfeito? Então, beleza, Cristiano? No mais, então, tenham uma boa noite, fiquem todos com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado, Renan. Tamo junto aí, meus amigos. Boa noite para todos aí. Deixa eu ver os que estão ainda. Márcio, Adélia, Alan. Boa noite, mestre.